Salve, salve a todos os alunos e alunas da terceira série do Ensino Médio Turno Manhã. Bom dia, meus queridos, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Está iniciando mais uma aula de biologia. Biologia não, desculpa, do Meu Pequeno Mundo. Foi no intuito, gente, desculpa. Da disciplina Meu Pequeno Mundo, certo? Para vocês da terceira série do Ensino Médio Turno Manhã. Deixa eu dar meu salve, meu bom dia para todos os alunos de Canavieiras. Quem mais? Pessoal de Oeiras, Pajeú do Piauí, Ribeiro Galhota, São Francisco do Piauí. Bom dia, meus queridos. Essas turmas estão um pouco movimentadas, hein? Eu espero que o nosso chat do nosso YouTube esteja mais movimentado. Cadê o chat do YouTube? Dulce Carmo, Adriana Souza, Érica Fernanda. Cadê o Felipe? Hoje não tá não, Felipe? A Érica tá aqui. Buongiorno, Érica. Buongiorno. Cadê qual idioma que a Érica vem hoje? Eu não sei. Bom dia, Dulce. Queridos, atenção, tá? Na aula de hoje a gente vai continuar esse mês de outubro, a gente vai conversar sobre biotecnologias, tá? Bom dia, minha querida Adriana. Hoje a gente vai falar sobre biotecnologia. Semana passada a gente focou nas bactérias, tá? Tinha muito mais coisa para falar sobre bactérias, mas a gente já conversou um pouquinho com vocês. Hoje a gente vai conversar um pouquinho da biotecnologia associada a fungos, tá? Relembra aí, galera, que biotecnologia, tá? É toda tecnologia, tá? Então, toda ferramenta, processo, técnica criada utilizando os conhecimentos que a gente tem da biologia. E, nesse caso, esse conhecimento está atrelado à microbiologia dos fungos. Então, é importante, lá nas aulas de biologia, que a professora Amanda já conversou com vocês, ela apresentou para vocês a classificação dos fungos, a reprodução dos fungos, como é uma célula de um fungo, certo? Ela apresentou esse aspecto biológico. E eu vou apresentar para vocês um pouco do processo da biotecnologia. Tem umas coisas bem interessantes aqui, tá? De inovação que já está aí no mercado, que é super diferente aí para vocês pensarem. Tem coisas básicas, mas também tem muitas coisas de boa inovação aí para o mercado, bem interessantes. Tá bom? Então, a nossa aula vai ser um bate-papo, tá? Bate-papo não, né? Mas bate-papo seria com vocês, tá? Então, a participação de vocês é muito importante, tá? Verdade, Adriana, verdade. Mas vai ser também um momento para a gente poder praticar, exercitar questões de Enem, tá bom? Verdade, tô sentindo falta mesmo. Até umas semaninhas que eu chamo, falo, ele não aparece. Mas ainda bem que a Adriana tá, que a Dulce tá, que a Érica tá, que eu sei que nunca deixam de participar da nossa aula. E os demais que estão caladinhos, que estão acompanhando essa aula, porque eu sei, tá? Eu consigo saber quem está assistindo essa aula e não participa. Bora participar também, beleza? Vem com a gente que a gente quer saber, a gente quer ouvir, eu quero ler os comentários de vocês aqui. Bora nós! Objetivos da nossa aula de hoje, conceituar a biotecnologia, tá? Mais uma vez, a gente vai bater muito nessa tecla aqui, tá? Cai bastante questão do Enem para quem está se preparando para o Enem, então é uma boa estratégia. E claro, galera, mais do que Enem, tá no dia a dia da gente. É vacina que a gente toma, é antibiótico que a gente toma, são medicamentos que a gente tomam até para controlar os níveis de colesterol, por exemplo, vem de fungo. É biotecnologia aí, galera, certo? Então, quanto mais a gente estuda e conhece os reinos da natureza, os vários reinos da natureza, a biologia das plantas, a biologia dos fungos, a biologia das bactérias, a gente pode desenvolver uma técnica, a gente pode desenvolver um produto, e esse produto pode chegar para a gente como consumidor final, né? Como um paciente, como um cliente, como um produto comercial, um bem de produto comercial também. Beleza? Com o foco na nossa aula de hoje vai ser as biotecnologias associadas a fungos. E aí, para isso, a gente começa a nossa aula de hoje resgatando de vocês as ideias do que é um fungo. E aí, galera? E aí, Érica? Como é que vocês me diferenciem fungo de planta? É a mesma coisa? Comenta aqui para mim. Eu quero ver esse chat aqui movimentado. Quero ver esse chat movimentado.
tá? Viu, pessoal de São Francisco? Olá, tenta aumentar aí o volume pro pessoal de São Francisco. Bota aí tá no máximo, certifica está no máximo. Eu quero que vocês coloquem aqui para mim no chat. Pode até tirar aí o slide da tela, me colocar na tela. Eu quero que vocês coloquem aqui no chat. Qual é a diferença de fungo e de planta? Eu já vou dizer para vocês que tem diferença, que não é a mesma coisa, mas eu quero que vocês expliquem aí. Expliquem aí qual é a diferença de fungo e planta. Vocês sabiam que antigamente o pessoal achava que era a mesma coisa? Isso, ó, muitos e muitos anos atrás, lá nas primeiras classificações biológicas, né? Via lá um corpinho que crescia parado, preso no chão, os cogumelos, né? Preso no chão, com as estruturas rígidas, duras, é planta também. Sabe? O pessoal classificava desse jeito. E até hoje, tem alguns livros de botânica e de curso superior que ainda trazem alguns capítulos ali dedicados ao reino dos fungos. Mas são grupos diferentes. E aí, o que foi que a professora Amanda conversou com vocês? A professora Amanda conversou com vocês sobre fungos, não foi? Conversou? Conversou. E aí, gente, cadê esse chat? Cadê a Érica? Cadê a Adriana? Cadê Dulce Carmo? Cadê o pessoal de São Francisco do Piauí? Me traz uma diferençazinha, uma só é o suficiente. E aí, será que o tipo de células dos fungos das plantas é diferente? Ou é igual? Eles estão em reinos diferentes. Eu acabei se soltando aqui sem querer. Eu tenho o reino das plantas e o reino dos fungos. Classificação biológica são em grupos diferentes. Mas o que a gente pode diferenciar aí? Será que um tem célula procariótica e o outro tem célula eucariótica? E aí, cadê minha turma? E aí, Adriana, Dulce Carmo, Érica, pessoal de São Francisco, de Oeiras, de Pajeú. Não! Dulce Carmo só botou não. Que é isso, Dulce? Não entendi esse não. Cadê vocês? Esse chat é importante. Vocês têm que interagir, têm que comentar, pessoal. Galera, ó, tanto planta como fungo tem célula eucariótica. Mas eles não são 100% iguais. A Adriana trouxe aqui pra gente. Fungos são organismos heterotróficos. O que é isso? Ela está me dizendo que heterotróficos são organismos que não produzem seus alimentos. Diferente de plantas, que são organismos o quê? Autótrofos. Gostei, Adriana. Ponto 1. Uma das principais diferenças. Fungo, para ter alimento, ele precisa buscar esse alimento em outras fontes. Certo? O que colocaria ele na classificação como heterótrofo ou heterotrófo. Galera, atenção, tá? No caso dos fungos, a grande maioria dos fungos, não todos, tá? Mas a grande maioria dos fungos, eles vão estar classificados como organismos decompositores lá naquela chamada cadeia alimentar. A gente tem os organismos produtores, que são as plantas, né, e outros organismos também, vegetais, que produzem seu próprio alimento, são chamados autótrofos. E nós temos organismos consumidores e os decompositores. Os fungos fazem parte, junto com bactérias, dos decompositores. Tá, nem todos vão ser decompositores, professor. Verdade. Mas boa parte deles são. Entender essa base da biologia é importante para entender que aquele organismo não vai produzir seu próprio alimento, que ele vai precisar de outras substâncias, que ele vai produzir, sim, substâncias dele para ajudar no processo de decomposição de outros. Essa base da biologia que vocês aprenderam lá no fundamentalzinho vai ser muito importante para entender o processo da biotecnologia. Lembra lá, o que é biotecnologia, professor? É utilizar sistemas biológicos para solucionar um problema humano. Então, se um fungo decompõe uma matéria orgânica, será que esse fungo pode ser utilizado para processos, por exemplo, de remediação de ambientes contaminados?
certo? Isso aí chama de biorremediação. É uma técnica que é bastante explorada, certo? Será que esse fungo ele pode ser utilizado para a produção de antibióticos? E assim por diante. Bora conversar um pouco mais sobre esses fungos. Obrigado, Adriana, pela participação, minha querida. Agora aqui, ó. Fungos e biotecnologia, tá? Os fungos são micro-organismos de grande importância biotecnológica, certo? São empregados na indústria farmacêutica, utilizados na produção de alimentos e de suma importância na agricultura, ecologia, manutenção do equilíbrio e do ambiente. A vasta exuberância deles, como vocês estão observando, está na tela para eles? Está na tela para eles? Beleza. A vasta exuberância existente aí dos fungos, tá? Chamam a atenção os diversos grupos que a gente tem. A gente tem os cogumelos, nós temos outros fungos, né? Os fungos, os bolores de pão, né? Enfim, tá? A grande maioria dos fungos, eles interagem, são de vida livre, eles interagem com outros organismos, tá? E eles podem ser utilizados muitas vezes como estratégia de defesa do nosso próprio organismo. Alguns fungos são bem explorados, tá, na natureza, no aspecto de alimentação, e a gente come o próprio fungo, tá? Então a gente pega o funguinho lá e come. Os mais famosos são os cogumelos, né, os champignons da vida, tá? A maioria, boa parte dos cogumelos que a gente acaba comendo tem que ter bastante cuidado, tá? Porque normalmente eles acabam produzindo substâncias a mais e alguns cogumelos são alucinógenos, tá? Inclusive, aqui no Brasil é proibido a venda, a circulação desses cogumelos alucinógenos, tá? Alguns países é permitido com algumas ressalvas, tá? Alguns medicamentos, inclusive, são extraídos de cogumelos, inclusive, para tratar problemas neurológicos, certo? Então tem que tomar bastante cuidado. Vou chamar a atenção aqui, por exemplo, de alguns fungos para vocês, tá? O primeiro fungo que a gente tem aqui, ó, é esse funguinho aqui, que é o clássico da literatura infantil, tá? Aparece praticamente em todos os desenhos infantis, Alice nos Países das Maravilhas, nos Smurfs, quais são os outros fungos, quais são os outros desenhos que a gente tem? Né? Então, quase todo desenho tem um fungo parecido com esse, tá? Se a gente pegar lá os contos infantis, os clássicos contos infantis, eles têm uma base europeia, né? São as princesas, né, da Europa, né? De fato, esse fungo ele não é um fungo do nosso continente, do continente americano. A gente não vai ver, não é tradicional a gente ver esse fungo aqui das nossas terras. Mas esse fungo aqui, queridos, essa espécie específica é um fungo tóxico, tá? Perigosíssimo, as pessoas não devem consumi-lo, embora ele tenha uma beleza tão exótica e tão bonita que chama bastante atenção. Normalmente essa coloração diferenciada recebe o nome, chama isso de aposematismo, tá? Com S. Aposematismo. Esse aposematismo a gente chama de cor de advertência. Ele é perigoso, ele produz uma substância e normalmente essa substância ela é tóxica, tá? Outra coisa interessante para chamar a atenção é que a maioria desses fungos eles estão em alguma estrutura e que a gente consegue ver desses fungos é um corpo de frutificação, certo? É a parte de reprodutora do fungo. A parte vegetativa, aquela que de fato está interagindo com o corpo, com a matéria, com a madeira, com o pão, por exemplo, a gente não enxerga. Olha só esse outro exemplo que a gente tem aqui. Claramente vocês estão entendendo que isso é um pão coberto de bolores, tá? Bolores de várias cores, dá para ver aí a cor verde, branca, amarela, tá? Cada cor vai representar de fato uma espécie diferente de fungo. Tá? Então, esse bolor pertence a um outro grupo de fungo pertinente. O professor Tércio comentou que a maior parte do ser vivo hoje na Terra é um fungo. Sim, e a gente consegue, inclusive, Érica, provar isso. O maior ser vivo do planeta contando através de testes de DNA. Então, ele fica na terra, né? Ele é subterrâneo, então faz a extração em um pedaço, num lugar, faz a extração em outro, e eles conseguem ver que o DNA
É o mesmo, é do mesmo indivíduo, tá? Portanto, é o maior indivíduo existente, é verdade. E aí, galera, o que a gente tem aqui? É importante que vocês precisem entender, tá? Esse fungo aqui, o que ele está fazendo? Decompondo, ele está se alimentando desse pão, certo? E a parte vegetativa que está, de fato, decompondo essa matéria orgânica, tá? Ela está dentro desse pão. Ela não é essa parte que a gente enxerga. A parte que a gente enxerga é o corpo de frutificação, certo? Serve para reproduzir, tá? Então, não adianta cortar um pãozinho ou queijo, só a parte que está embolorada, porque o fungo está por dentro. E aí a gente tem que lembrar que esses fungos eles acabam liberando substâncias para ajudar no processo de decomposição. Parte dessas substâncias podem ser tóxicas, outras não são tóxicas. Em geral, os fungos têm uma estrutura microscópica, tá? E é isso que a gente sempre vai associar. Normalmente a gente estuda fungos na microbiologia, certo? Então, quem faz graduação, quem quer fazer curso superior na área da saúde, vai estudar bastante microbiologia e os fungos, eles estão lá dentro, tá bom? Vale ressaltar o seguinte, ó, como a Adriana comentou, certo? Como a Adriana comentou, os fungos não têm capacidade de fazer fotossíntese, ou seja, eles são organismos heterotrófos, precisam se alimentar de outras estruturas, tá? E essas outras estruturas são normalmente matéria orgânica, que vai estar ali no ambiente. É um resto de maçã, um resto de pão, um tronco de árvore que caiu, certo? Suas células são células eucarióticas, é aquela célula com núcleo, certo? Organizada, que tem organelas, mas elas têm o quê? Uma parede celular com quitina. Ela tem uma parede celular, certo? Mas ela é diferente da parede celular das plantas, certo? Outra coisa interessante é que normalmente esses fungos, a gente tem dois tipos de células nos fungos. As células que formam hifas e as células circulares usuais. As células circulares, que é comum, por exemplo, nas leveduras, né? Levedura, galera, normalmente a gente utiliza para fazer pão, né? Aqueles fermentos biológicos que a gente compra no supermercado, parece lá, levedura de pão. É um fungo, tá? São células usuais, comuns, tá? Mas os fungos, em geral, a grande maioria deles, eles formam essas estruturas que a gente chama de hifas, tá? Então, cada estruturinha dessa se chama hifa. O que é uma hifa? É uma célula extremamente alongada, certo? Mais fino do que a espessura de um fio de cabelo, muito fininho, certo? Então não confunda, não acha que uma hifa é um fio de cabelo, é mais fina, é uma célula. É uma célula alongada. E essa célula pode ser septada ou não septada, né? Então é uma célula comprida. Dentro dessa célula vai ter vários núcleozinhos. Ela pode ser septada ou não septada. O que é uma septada? É quando tem uma separação entre os núcleos. Tá? Eu vou ter uma parede celular separando os núcleos. E não septada é quando eu tenho uma célula super alongada, cheia de núcleos, mas sem essa separação ali dentro. Tá? Vai depender, se tem classificação biológica envolvendo esse processo. Tá? Essa imagem eu quero resgatar para vocês essa diferença. Tá? A gente vai ter um micélio vegetativo que vai estar onde? No corpo do objeto que ele está decompondo, no solo, na maçã, no pão, no resto de madeira. Tá? E a gente vai ter uma estrutura reprodutora. Tá? Nesse caso aqui, dessa imagem, ela representa para a gente o quê? Um cogumelo, por exemplo. Certo? O que a gente consegue ver é essa estrutura reprodutora. Bom, como eu disse para vocês, olha esse funguinho aqui que está aqui no pão, né? A gente vai dizer que esse fungo... Foca aqui nesse pão, ó. Isso aqui, a gente deve consumir? Não, a gente não deve consumir, tá? Por quê, professor? Porque eu não sei que fungo é esse, tá? A gente vai dizer que esses fungos são selvagens, tá? São livres à natureza. Eu não sei quem foi o fungo que parou aqui, que cresceu e o que ele está produzindo. Se a substância que ele produz para digerir esse pão é tóxica para mim ou não. Certo? Onde é que entra a biotecnologia aí, professor? Quando eu conheço cada fungo que está aqui.
Eu disse para vocês que eu, Assis, consigo enxergar 3 tipos de fungos aqui. Eu estou enxergando um bolor verde, eu estou enxergando um bolor branco e estou enxergando um bolor amarelo. Então, são pelo menos 3 espécies diferentes. Eu não sei quem é esse fungo nesse processo. Aí, qual é o que acontece? Onde é que entra a biotecnologia aqui? Ó? Existem, tá? Cada vez mais a gente conhece mais e mais das diversas espécies existentes. Hoje, a gente conhece alguns fungos e sabe como esses fungos podem ou não ser tóxicos para a gente. Onde é que entra a biotecnologia aí? Quando eu sei que aquele fungo ele não vai produzir uma substância que seja tóxica para a gente. E aí ela acaba produzindo alguma substância que é mais interessante. Por exemplo, é o caso dos fungos Penicillium roquefort e Penicillium camembert. E aí a gente tem o que? A formação de que a gente pode utilizar esses fungos na maturação do leite e na maturação do queijo, gerando queijos muito chiques, né? Sim, chiques, caríssimos esses queijos, inclusive. Tá? Por exemplo, os queijos Roquefort e suas variações, por exemplo, o queijo Gorgonzola, são os queijos chamados queijos azuis, tá? Porque eles geram esse fungo de coloração verde azulada, né? Meio verde, meio azul, meio ciano, a cor dele, certo? Então, pessoal, normalmente é um queijo bem forte, tá? Queijo caro, tá? E ele é muito específico. Galera, quem que garante que esse queijo ele não está estragado? O próprio fungo, tá? Então, eu tenho certeza que esse fungo é uma espécie. Tá vendo que eu estou colocando aqui o nome da espécie? Tá? Então, eu conheço essa espécie, eu sei quais são as substâncias que essa espécie produz e que essa substância não é tóxica para a gente. É diferente, por exemplo, de um fungo selvagem que aparece do nada no meu pão. Eu vejo várias pessoas falando, professor, eu cortei um pedaço do pão, comi, não aconteceu nada. Que bom, mas não repita, tá? Porque a gente não sabe quais são as consequências. No queijo Roquefort ou Camembert, a gente espera que a gente entenda direitinho a interação dele com a gente, tá? E o que acontece também? É porque esse fungo, ele vai servir também como um protetor. Eles não colocam esse fungo no queijo só para tornar o queijo diferente. Não, mas é para proteger esse queijo também. De que aspecto, professor? Tem que lembrar a relação ecológica existente entre fungo e outros organismos. A substância que ele produz, tá? Além de mudar o sabor daquele queijo, certo? Ela vai servir como proteção do próprio queijo. Existe uma relação ecológica chamada de amensalismo. Essa eu já conversei com vocês. Amensalismo, certo? Essa relação de amensalismo, que relação é essa? É a relação ecológica entre duas espécies, no qual uma espécie inibe o crescimento da outra, certo? Ela impede que outra espécie cresça, tá? Impede, inibe, tanto faz, tá bom? Aí, como assim, professor? Como é que ela vai fazer isso? Ela está produzindo uma substância que é patogênica para algum outro. Olha só esse termo aqui, ó, Penicillium, tá? É justamente desse gênero que surgiu a tal da penicilina, o primeiro antibiótico que foi criado, certo? Então a gente tem os queijos gorgonzolas, camembert, tá? Outro queijo aqui muito famoso, tá? O camembert ou, por exemplo, o queijo brie, tá? Que é francês, tá? Ele tem uma camadinha branca por fora. Ele é bem, ele é mais leve, ele não é tão forte o gosto dele e ele é bem molezinho, para quase um requeijão por dentro, certo? Então toda essa camada é bem difícil ele ser vendido cortado, tá? Ele precisa ser vendido todo recoberto pelo fungo, porque o fungo, a parte reprodutora fica do lado de fora e é isso que protege a parte do queijo de dentro. Ao contrário, por exemplo, do queijo Roquefort, que o queijo fica todo fungado. Até por dentro tem o queijo sendo liberado. Tá? O queijo não, os fungos aparentes.
tá? Então, essas duas formas aqui são formas de produzir, de modificar o nosso produto, o nosso alimento, certo? Inclusive, galera, alguns queijos, para receber alguma denominação, ele precisa ter sido produzido em uma região muito específica, tá? Tem testes de DNA, aproveitando que a Erika falou aí, que é da aula do professor Tércio, tá? Então, tem teste de DNA, o mesmo teste de DNA que a gente faz pra gente, tá? Para saber se aquele queijo, de fato, ele veio da região X, da Europa, da França, do Brasil, enfim. Aqui no Brasil, a maioria dos queijos que são vendidos nos supermercados, eles falam assim, queijo tipo gorgonzola, porque tipo é porque ele não é, de fato, da região específica, ok? Outro funguinho que a gente tem aqui, ó, aí separando aqui, ó, Saccharomyces cervicalis, né? Basicamente, eles levam ao formato aqui, ó, é um formato de uma célula usual, ele não forma hifas. São as leveduras, tá? As leveduras para fazer pão. Normalmente, vocês vão encontrar elas no supermercado, encontra facilmente. São o fermento biológico, tá? A gente tem dois tipos de fermento, o fermento biológico e o fermento químico. Tá? O fermento biológico é porque tem um ser vivo ali dentro que vai fazer um processo chamado de fermentação. Tá? Lá na aula da semana passada, eu conversei com vocês sobre a fermentação. Então, a fermentação é um processo metabólico para gerar energia a partir da quebra da molécula de glicose. Não é isso? Então, quebra a molécula de glicose e aí dois tipos de fermentação vai acontecer. Tá? Ou acontece a fermentação chamada fermentação lática, então eu quebro a molécula de glicose e produz o ácido lático. No caso, uma molécula de glicose gera 2 ácidos láticos, certo? Ou acontece a fermentação alcoólica, certo? E que fermentação alcoólica é essa, professor? É porque essa fermentação ela vai produzir a uma molécula de glicose. Uma molécula de glicose ela é quebrada e a gente vai produzir duas outras substâncias. Vai produzir o etanol, que é o álcool, e vai produzir o gás carbônico. Certo? No caso do gás carbônico que é produzido, tá? A gente vai enxergar aqui, ó, as bolinhas. Então, essas bolinhas que a gente vê no pão, né? O pão é cheio de bolinhas ali dentro, é justamente por conta da fermentação. Quem já fez pão caseiro em casa? Comenta aqui para mim no chat, que eu quero saber. Quem já teve a curiosidade de fazer pão caseiro em casa? Eu, o tio Assi já fez. Dá trabalho. Dá trabalho, porque tem que sovar lá a massa. Só que aí, o que a gente faz? Além de sovar a massa, a gente deixa a massa lá descansando. Não é isso? Aí quando pensa que não, ela cresce. O que faz ela crescer, galera? É justamente o quê? O gás que está sendo liberado no processo de fermentação. Que gás é esse? CO2, gás carbônico. Ok? Alta... Quanto mais quente a temperatura piauiense, tá? Melhor. Então, o lugar... Quer fazer pão, Érica, tá falando, não fica fiz, tá? Quer fazer pão no lugarzinho mais aquecido da casa de vocês, é um lugar mais interessante. Aqui pro piauiense que está assistindo essa aula, não vai ter problema. Abafa com o pano seco, lavado, limpo, né? Pano limpo. Bota num lugarzinho isolado, sem muito vento, né? No lugar piauiense mesmo, nossa temperatura aqui, mais de 30 graus, ela vai crescer, vai estimular crescimento. Um lugar muito frio, não tanto. Pode. Uhum. Aqui você abre a torneira, já vai sair água quente. Então, essa dica aí, galera, de fazer com água... É porque eu estou recebendo perguntas aqui no ao vivo, viu, galera? Pergunta aqui é... Quero fazer no ambiente lugar frio. Aqui no Piauí não é muita preocupação, né? Porque a gente está sempre... É sempre quente. Piauí não é brincadeira. Para quem não é
para quem não é daqui, é sempre quente. Então, quem é mais da região sudeste, sul, que tem uns momentos com clima um pouquinho mais frio, aí o pessoal até recomenda. Faz perto da cozinha e tal, que é um ambiente um pouquinho mais quente, porque a gente liga o forno, acende o forno, tá? É claro que tu não vai botar no forno quente, porque lá no forno vai estar 200 graus, 180 graus. Aí, de fato, não vai ter vida, o fungo vai acabar morrendo, tá? Então, e aí é isso, tá? Então, o pão vai ficar fofinho por conta do gás CO2 que ele é produzido, tá? Aí só que dá um detalhe, tá? Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês para saber se vocês estavam atentos. Eu disse para vocês que existem 2 tipos de fermentação, a alcoólica e a lática. Na alcoólica produz etanol, álcool, tá? Esse mesmo álcool que a gente bebe. A gente não, vocês são crianças, adolescentes, vocês não bebem, né? Mas os adultos podem beber, tá? O mesmo, tá? E a gente também tem a fermentação lática, que produz ácido lático. Na fermentação desse pão, utilizando o fermento biológico, qual a fermentação está acontecendo aqui? Fermentação alcoólica ou fermentação lática? Opa. Coloca para mim aqui no chat. Alcoólica. E, Érica, se é produzido fermentação alcoólica, produz etanol, quer dizer que no pão produz etanol? Quer dizer que quando a gente come pão, a gente come álcool? Meu Deus, eu comia pão desde que eu era criança, estava comendo álcool. Pode isso, Érica? Pode isso, Dulce? Pode isso, Adriana? Pessoal de São Francisco? Eu pensava que álcool a gente só podia tomar depois dos 18 anos, né? E agora, Dulce? Eu acabei de descobrir isso, estou nessa aula que descobri, será? A Erika já colocou aqui. Bom, a gente não vai comer o pão cru, né? A gente vai levar para o forno, aí sim, a altas temperaturas. Normalmente quem vai fazer o pão, galera, é em temperatura mais alta do forno, né? Então vai chegar, passa dos 280 graus Celsius ali. Nessa temperatura, o álcool evapora, tá? O álcool, galera, ele é uma substância bem volátil, tá? Você abre uma garrafa de álcool para limpar a mesa, limpar a mão, por exemplo, você logo sente o cheiro do álcool facilmente, não é? É porque ele é bem volátil. Então, ele evapora com facilidade, em baixas temperaturas, tá? Aí eu coloco ele no forno, então aquele álcool já foi embora todinho. Então, a gente pode comer tranquilamente, sem essa preocupação de que está comendo uma substância alcoolizada, certo? E mantém pra gente só a estrutura da farinha do trigo, certo? Macia, fofinha, típica aí. Aí, galera, para quem quer saber, tem a fermentação ou tem o fermento químico, tá? Que basicamente é o bicarbonato de sódio, que também vai reagir com a farinha, com outras substâncias, emitindo e liberando também gás carbônico, tá? E é isso que deixa o bolo fofinho, porque normalmente para fazer bolo a gente utiliza o fermento químico, que é aquele pozinho branco. Tá? Então a gente tem um pozinho branco e tem um pozinho, parece uns granulozinhos, que é o fermento biológico, tá? Então para quem não sabe, tem o fermento biológico e o seco, a diferença é aquelas cores, tá bom? Vamos nós. Como eu disse para vocês, ó, voltando aqui para os fungos Roquefort e Camembert, tá? A relação que deixa, que garante, tá? Que esse fungo não vai ser estragado, porque esses fungos estão protegendo esse queijo. Esses fungos protegem esse queijo da mesma forma como os antibióticos são produzidos. Esse slide eu até usei na última aula, tá? Então, que slide é esse? A gente está falando da produção de antibióticos. O que é um antibiótico? É uma substância química, tá? Que combate o crescimento e o desenvolvimento das bactérias. Tá? O antibiótico é um medicamento para tratar bactéria e ponto, certo? Não trata fungo, não trata gripe, não trata nenhuma doença viral, certo? Mas eu estava com doença viral, o médico me passou o antibiótico, então provavelmente tu já estava com uma outra infecção, tá? O médico passou 6 anos estudando, mais de 6 anos estudando, ele sabe o que ele está fazendo ali, provavelmente já está com uma outra infecção, acontece. Tá bom? Então, o que acontece nesse antibiótico?
Tá? O antibiótico, ele é uma substância produzida normalmente por um outro organismo. O primeiro que a gente descobriu foi com o gênero Penicillium, tá? Penicillium colin, tá? Coloni, que ele produzia essa tal de penicilina, tá? Então, ela produzia uma substância chamada, hoje a gente conhece ela como penicilina, que inibia o crescimento das bactérias. Essa inibição desse crescimento é uma relação ecológica. Vocês vão ver isso em outras aulas, por exemplo, com plantas. Tem plantas que fazem essa relação? Tem, tá? É a relação que a gente conhece como amensalismo, certo? Beleza? Que relação é essa? Uma espécie inibe o crescimento de outra. E aí aquela coisa, né? Se eu sei disso, poxa, que coisa interessante, né? Eu posso utilizar isso para o quê? Tratar uma doença que é causada por uma bactéria. Então o pessoal faz um teste parecido com esse. Bota na placa de Petri os fungos de algumas doenças conhecida pelo ser humano e vai botando vários medicamentos com vários tipos de antibióticos para saber qual deles tem a melhor eficácia, tá? E aí, claro, né, vai fazer testes para isso, tá? É muito importante, galera, que vocês respeitem a posologia do medicamento, tá? Então, se o médico, o que é a posologia? É a forma de uso, tá? Lá na receita, como é o nome mesmo? Na bula, obrigado. Na bula do remédio tem um campo chamado posologia, que é a forma de uso. Tá? Mais do que a posologia, quando a gente fala de antibiótico, a gente teve que respeitar a recomendação médica, tá? Porque um medicamento ele pode ter várias formas de uso para vários tipos de bactérias. Tá? Então, se o médico diz para você usar durante 15 dias, você vai respeitar os 15 dias, mesmo que no 7º dia você esteja maravilhoso. Respeite o medicamento. Beleza? Só que os fungos eles não vão só produzir substâncias que vão ser tóxicas para as bactérias. Essas várias substâncias, às vezes, mudam o sabor e caracterizam, que é o caso dos queijos típicos aqui, mas, às vezes, elas têm uma outra utilidade para o ser humano. E a gente pode produzir o quê? Fármacos, né? O que é um fármaco? Medicamento. Tá? Algumas substâncias são produzidas a partir de metabólitos do fungo, como atividades farmacológicas diferentes. Exemplos aqui para vocês. Mevinolina é um agente redutor de colesterol. Então, pessoas que têm problemas aí com colesterol alto vão procurar algum medicamento para controlar esse colesterol, certo? Mevicolina é um deles, tá? Ciclosporinas, ergometrina, asperlicina são antagonistas de doenças gastrointestinais do sistema nervoso central. Tá? Outros medicamentos também têm ações, por exemplo, como ações antifúngicas. Então, produtos de origem de fungos que ajudam a controlar o crescimento de outros fungos. Tá? A gente tem doenças fúngicas e essas doenças fúngicas que a gente conhece são doenças conhecidas como micoses. Tá? A gente tem algumas micoses de pele, por exemplo, mas as mais conhecidas nossas são as frieiras, por exemplo, são micoses de pele, tá? Que ficam entre os dedos. Tá? Às vezes aparecem algumas micoses na virilha, também lugares úmidos. Quente, úmido, escurinho, certo? Então a gente tem que tomar bastante cuidado em não ficar compartilhando roupa íntima, principalmente biquíni de banho, sunga, tá? A gente não deve ficar muito tempo com essa roupa molhada. Fui pro clube, ficou com aquela roupa molhada muito tempo, certo? A gente deve evitar, principalmente compartilhar esses objetos, tá? E aí, unhas também. Tá? Então, os fungos mais conhecidos da gente são aqueles fungos que entram nos cantinhos das unhas, tá? Normalmente depois de um corte. Fiz as unhas, brasileiro gosta de cortar muita cutícula, né? Tirar as cutículas, então fica aquele cortezinho bem sutil que a gente mal sente, aí você acaba entrando em contato com esses fungos e aí pronto, vira um fungo que não se acaba. Eu repito, galera, o que a gente vê do fungo é a parte reprodutiva, é a parte que a gente consegue reproduzir, tá? Não é a parte
de dentro. Então, tratei muitas vezes esse fungo, o fungo continua na minha pele. Por isso é muito comum, tá? As pessoas que têm essas micoses nas unhas não conseguirem tratar 100%. Você sumiu, você acha que está tudo bem, quando pensa que não voltou. Tá? Então, é um relato que é muito comum entre os pacientes. Tá? E aí precisam ficar usando esmalte específico com o quê? Com medicamento antifúngico, né? Para controlar. Então, cuidado. Antifúngico vai controlar micoses ou doenças causadas por fungos. Tá? Antibiótico trata o quê? Bactéria. Certo? Tem questão do Enem que pergunta justamente isso. Não pode vacilar, tá bom? Outra ideia muito utilizada, muito empregada da tecnologia é o seguinte, são os organismos geneticamente modificados. Tá? E a gente tem que entender, cada um organismo tem um propósito. Na semana passada, eu falei para vocês que existem organismos geneticamente modificados que são utilizados com bactérias. Tá? Um dos argumentos é o seguinte, que bactéria ela é mais simples, tá? Ela não tem núcleo, ela tem um cromossomo que circular, pequeno, tá? Então eu consigo fazer aquelas alterações, tá? Mas nem sempre a bactéria ela vai ser tão eficiente ou eficaz. E aí eles vão utilizar alguns outros organismos. Entre eles, a gente tem fungos, tá? Então, como o fungo acaba sempre produzindo alguma outra substância, é de interesse da biotecnologia modificar esses fungos, tá? Então, fungos sendo eucarióticos, tá? Além de se reproduzirem rapidamente, puderam ser usados com eficiência na resolução de problemas genéticos. Foi utilizado fungos filamentosos, tá? Lembra lá, fungos filamentosos são aqueles que têm hifas, tá? E leveduras, que se descobriu que os genes que produziram enzimas e suas proteínas. Galera, tem algumas doenças, tá? Que a gente produz, por exemplo, vacinas através de fungos geneticamente modificados, tá? Então, como é que a gente produz vacina? Relembra lá comigo, a gente falou semana passada sobre isso. A gente pega um pedacinho do organismo vivo, né, e coloca na pessoa que nunca foi infectada, certo? E a pessoa passa a aprender quem é esse pedacinho. Esse pedacinho ele chama de antígeno, tá? Então, o que acontece? Alguns antígenos são proteínas. Então, por exemplo, vacina de bactérias. Tá? Algumas vacinas de bactérias, não todas, são criadas a partir de fungos geneticamente modificados. Eles pedem para o fungo, eles modificaram o fungo a fim de que esse fungo produza o antígeno, tá? Que é uma proteína característica daquele bactéria, por exemplo, para que o corpo... Então, eu não posso colocar a bactéria mesmo na pessoa, para que a pessoa não adoeça, mas eu posso colocar só a proteína criada e elaborada pelo fungo. Tá? É uma das estratégias. Outras estratégias é criar uma enzima específica que vá tratar a doença. Tá? Então, aquela enzima ela tem o efeito de catalisar reações químicas, de acelerar processos. Tá? Então, também é uma saída bastante utilizada dentro da nossa comunidade científica. Tá? Então, uma biotecnologia no auge, é o topo de linha da biotecnologia, que são os organismos geneticamente modificados. Tá? E aí, uma curiosidade para vocês, isso aqui é uma alta tecnologia nova que a gente tem, que são a criação de alguns capacetes. Deixei aqui, ó, vocês podem depois acessar, ler direitinho a matéria no site. Capacete ecológico é feito com cânhamo, com cânhamo e micélio. Cânhamo é o cannabis sativa, tá? É um derivado da cannabis sativa, conhecido popularmente como maconha, tá? Para a maioria das pessoas, tá? A gente sabe que essa planta, isso aqui é uma planta, tá? Então isso aqui é uma planta. Ela tem diversas propriedades, o pessoal pesquisa muito, tá? Tem muita pesquisa científica no mundo inteiro, tá? Muitas propriedades medicinais, né? Muita gente tem problema neurológico que se resolve com ela, mas o cânhamo ele tem outras propriedades, tá? E a utilização do cânhamo com micélio dão estruturas resistentes. Isso aqui que vocês estão vendo
é um capacete ecológico, tá? Capacete que a gente utiliza para andar de bicicleta, moto, por exemplo. A maioria dos capacetes vão utilizar derivados do petróleo, tá? Vão utilizar uma estrutura de plástico e isopor, certo? Todos eles são derivados do petróleo. E a gente sabe que os derivados do petróleo, eles demoram muito para se decompor, certo? E sempre que a gente pensa em qualquer derivado do petróleo, a gente vai pensar assim, qual é a alternativa? Qual é a alternativa viável? Qual é a alternativa que vai me garantir segurança? Porque isso aqui, galera, é EPI, é equipamento de proteção individual, tá? Não dá para se livrar assim tão fácil. Como é que a gente vai criar uma estrutura leve, rígida, o suficiente para poder trazer essa estrutura? Aí é onde a gente tem, ó, cada pecinha. Isso aqui, galera, basicamente é uma peça única, tá? Assim, essa estrutura de isopor, tá? O micélio, ele substitui a parte do isopor. O que é um micélio? Vamos voltar aqui, ó, só para resgatar com vocês, ó. Essa estrutura aqui, ó, que a gente chama, ó, micélio, tá? Micélio, galera, é o que? Um aglomerado cheio de quê? De hifas, tá? Então, esse aglomerado cheio de hifas é uma estrutura grande, resistente, tá? Tem parede celular constituída de quitina. Quitina, a gente vai observar, por exemplo, no exoesqueleto de insetos, como formiga. A gente sabe que formiga é bem resistente, né? Barata, você dá uma chinelada na barata, ela não morre, né? A bicha é sobrevivente. Essa estrutura ela é bastante rígida, tá? Só que aí é claro, tá? Esses fungos, dependendo do que ele está se alimentando, ele pode modificar um pouco a sua estrutura. Na pesquisa científica que foi realizada, esse produto já está no mercado, tá? Eles botaram um fungo muito específico, tá? Eu não sei se coloquei o nome do fungo aqui. Não botei. Eles escolheram um fungo muito específico, tá? Que produzia um micélio vegetativo, então é um cogumelo, tá? E eles alimentaram esse fungo com quem? Com cânhamo, tá? Com essa planta derivada lá do da cannabis sativa, certo? Então, eles alimentaram com cânhamo. E ela gerou o quê? Um micélio ainda mais resistente, ainda mais rígido, certo? Porém, leve. Então, o que eles fizeram? Eles substituíram o isopor pelo próprio micélio, certo? Utilizaram, ó, o isopor dos capacetes comuns é substituído pelo micélio cultivado com uma dieta à base de flocos de cânhamo, tá? Ao aquecer brevemente esse micélio durante o processo de crescimento, o material vai ficar rígido, leve, com baixa condutividade térmica, assim como o isopor. E a gente pode substituir, tá? As outras partes de revestimento, eles vão utilizar as fibras, porque a gente sabe que planta é cheia de fibras. Eu já tive uma aula para conversar com vocês só sobre tecidos celulares, tá, de plantas. Tá? Tem as fibras, é um tecido de resistência. Então, toda essa estrutura de fora são fibras da planta derivadas da macônia, que é o cânhamo, certo? Trazendo resistência. Isso aqui, galera, é uma alternativa para produtos não recicláveis ou não renováveis. Beleza? Beleza. Bom, apresentando aqui para vocês, bora praticar, bora fazer questões, tá? Enem de 2019, tá? Pesquisadores descobriram uma espécie de abelha sem ferrão nativa no Brasil. A mandaguari, o nome da espécie está aqui para vocês. Essa espécie ela cultiva um fungo nos ninhos dentro da colmeia. Após a observação, verificavam que a sobrevivência das larvas de abelhas depende da ingestão de filamentos do fungo, que produz metabólitos secundários com ação antimicrobiana, antitumoral e imunológica, além de uma alimentação convencional.
Por sua vez, o fungo depende da abelha para se reproduzir e garante a multiplicação ao longo das gerações. Galera, isso aqui é uma relação ecológica que a gente conhece como o quê? Mutualismo. Como assim? As duas espécies se ajudam. E é uma relação quase obrigatória, tá? O fungo ajuda as abelhas como com proteção, ele dá para ela esse metabólito secundário, certo? E nutre. E as abelhas ajudam os fungos ao quê? A se propagarem, a se reproduzir. Então, um ajuda o outro, certo? E essa ajuda aqui é muito importante, é dependente. Por isso a gente fala que é mutualismo. Bora ver aqui o que a questão está me mostrando. O uso de fungicida ocasionaria na colmeia o quê, galera? Vou dar um minuto para vocês responderem. As alternativas aqui, pessoal, arrasando aqui. Olha só, galera, a gente está observando que a relação entre o fungo e as abelhas é muito importante. Cuidado, tá? Olha só o que a questão está me dizendo. Comando o uso de fungicida. Tá? O que é isso? O que é um fungicida? Tá? Às vezes, quando você está respondendo essa questão, no meio de uma prova muito grande, você pega essa palavra e passa batido. Tá? Fungicida é alguém que mata o quê? O fungo, não é isso? Beleza. O uso de fungicida ocasionaria a colmeia o quê? Eu mataria esse fungo. Tá? E esse fungo ajuda as abelhas de alguma forma? Ajuda, professor. Ajuda porque ela tem metabólitos secundários com ação antimicrobiana, antitumoral, imunológica, certo? Ou seja, se aquelas bebês, abelhas, estão sobrevivendo, é por conta desse agente. Tá? Então, consequentemente, o que vai acontecer? Vai controlar as pragas? Não, é o fungo que controla as pragas. Acúmulo de resíduos, ampliação do espaço, de certa forma vai, né? Porque, na verdade, o que vai acontecer é o que as meninas colocaram aqui na nossa alternativa. Vai reduzir a ação da população da colmeia. Certo? Beleza? Show! Tranquilo essa questão, não foi? Bora ver mais uma questão? Enem de 2016. Nem sempre é seguro colocar o vírus inteiros em uma vacina. Alguns são tão perigosos que os cientistas preferem usar só um dos seus genes, aqueles que fabricam o antígeno, proteína que é reconhecida pelas células de defesa. Uma dessas vacinas de alta tecnologia é o da antihepatite B. Um gene do vírus é emendado a DNA de um fungo inofensivo, que passa, então, a produzir a substância que é injetada no corpo humano. Olá, a gente citou esse exemplo aqui, né? Pergunta: a função dessa substância produzida pelo fungo no organismo humano é o quê? Alternativas para vocês. Vamos dar um minutinho para vocês colocarem um gabarito.
E aí, meu povo, a Adriana botou aqui como resposta. Cadê a Érica, que sempre participa? Olha aí, ó, nem sempre é seguro colocar os vírus inteiros em uma vacina. Alguns são perigosos e cientistas preferem usar só um dos seus genes, tá? Então, eles usam esses genes onde? Eles vão pegar esse gene e vai colocar onde? No DNA de um fungo inteiro. Isso aqui é a criação de um organismo geneticamente modificado, ok? Certo? Criei esse organismo geneticamente modificado, tá? E esse organismo geneticamente modificado passa a produzir o quê? A substância produzida pelo esse fungo. Ou pelo fungo não, pelo vírus, certo? É injetado no corpo humano. Ou seja, o que é injetado no nosso corpo humano? Uma vacina contendo esse antígeno, que é só um pedacinho da proteína, não é o vírus. Qual a função dessa substância produzida pelo fungo? Produzida pelo fungo. Mas que fungo é esse? É o organismo geneticamente modificado já. Não é qualquer fungo, é o fungo que já foi modificado. Qual a função dele? Qual a função dessa substância? Dessa vacina? A pergunta basicamente era essa. Qual a função da vacina? Mais simples do que a gente imagina, tá? Parece que só enfeitou um pouquinho a questão. Fácil, né? Tranquilo. Neutralizar proteínas virais, interromper a ação de toxinas, ligar-se ao patógeno já instalado. Gente, vacina a gente coloca em pessoas antes de adoecer. Tá? Reconhecer substâncias estranhas, quem reconhece é o anticorpo. Aí sim, a alternativa é desencadear a produção de anticorpos. Tá? É o anticorpo que vai reconhecer a substância estranha, a substância que é ruim e que pode ser, porventura, prejudicial. Tinha mais uma questão, sim. Aí eu vou deixar para vocês responderem em casa, tá bom? Porque o nosso tempo já chegou ao fim. Pessoal, foi um prazer estar com vocês, tá? Essas tem mais 2 questões para vocês responderem em casa, tá? Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.